nota, cédula, vai ser tudo virtualmente. Quando isso acontecer, todos nós seremos rastreados em tempo integral. A não ser aqueles que consigam voltar à época do escambo, de práticas mais originais, mais criativas, de promover transações comerciais, todo mundo vai estar sob a mira do fisco. Então, a gente sabe que o nosso sócio oculto vai ter o apetite aumentado ao longo dos próximos anos. E aí a gente tem, né, alguns outros elementos interessantes. Compras virtuais que aumentam de maneira astronômica, à razão de 25% ao ano, praticamente, e que hoje já abocanham 6% do PIB. Isso vai aumentar mais, então isso significa dizer que, ao contrário de as pessoas buscarem os negócios tradicionais, elas vão buscar a internet como fiel companheira para fazer aquisições. O IBIT publicou uma estatística que o ticket médio de compra na internet é da ordem de R$310. Para quem trabalha no comércio local, isso é angustiante, porque, em geral, se compra mais, né, o ticket médio, o valor médio da compra é maior pela internet do que, eventualmente, na compra presencial. Para depois operar o processo imagino que vocês estejam um pouco deprimidos com essas informações, mas para depois, né, vocês ficarem menos deprimidos, eu vou mostrar os antídotos. Né? Primeiro, a gente está aqui numa fase de caracterização dessa manifestação, que é o fenômeno que drena a energia local e leva para vários horizontes. Mas aí o que ocorre? Nós tínhamos também governos com forte déficit tecnológico e hoje, curiosamente, a gente entra em uma prefeitura, eventualmente uma prefeitura de municípios médios, municípios pequenos, e as prefeituras, por muitas vezes, estão mais bem aparelhadas do que as empresas. Então, isso vai ser também um fator de compressão sobre a competitividade empresarial. Um outro elemento é o aumento da regulação estatal. A gente vê hoje aí o fenômeno da acessibilidade, que é um aspecto importante. Então, você vai construir, você tem que pensar em aspectos de acessibilidade. Vocês veem aí a tentativa de contenção dos acidentes pela colocação de radares inteligentes, etc. Então, isso demonstra que o aparelho estatal vai interferir mais em nossas vidas, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Vai haver mais regulação, horário de funcionamento, característica construtiva, legislação específica, tudo isso tende a comprimir um pouco mais o dia a dia das empresas. E por que a gente precisa se debruçar sobre essa discussão? Porque a gente tem que planejar o ambiente de desenvolvimento dos negócios para o futuro. Se eu souber que tem um dragão à minha porta, é menos grave que eu não saiba. Então, eu preciso, pelo menos, ter esse alerta, que, de alguma forma, o dragão dorme à minha porta e que um dia ele vai ser despertado. É melhor que eu me prepare para isso. E aí a gente tem, na continuidade dessa análise, eu vou fazer algumas citações, vou acelerar um pouquinho aqui a apresentação para a gente ter um bom aproveitamento dos demais conceitos. A gastança dos brasileiros, ao longo do ano passado, foi de 20 bilhões de dólares no exterior. É óbvio que o dólar estava um pouco mais barato, mas esse apetite foi refreado em função da questão cambial esse ano, mas ainda assim a gente deve chegar a alguma coisa em torno de 15 bilhões de dólares gastos no exterior, inclusive aqui no Paraguai. Uma parte, talvez, dessa estatística nem apareça explicitamente naqueles números, mas a gente tem, sim, um movimento migratório muito intenso dos brasileiros em relação a paraísos de compras. Esses paraísos preferenciais, entre eles figuram Miami, vários destinos nos Estados Unidos, na Europa, e mais pertinho aqui de nós, a fronteira Brasil-Paraguai. Isso tende a gerar um rombo tanto na nossa balança, quanto também uma saída representativa de recursos das economias locais. O ar rouba 30% do consumo de água. Isso é mais característico de cidades muito montanhosas, porque aumenta-se a taxa de bombeamento da água e, com isso, você recebe água e ar. Mas o medidor não distingue uma coisa da outra, então você paga gato por lebre. A combinação pneus gastos, pneus vazios, velas gastas, janelas abertas, também levam um consumo de 40% a mais de combustível. Então, aí também fica evidente aquele aspecto da oportunidade de se cortarem algumas gorduras. E crédito consignado, na verdade, varia hoje de 0,5%, 1,5% mais, mas de 0,5% a 16%, 17%. É aquela farra do boi. E no funcionalismo há um alto nível de endividamento. Inclusive, há um alto índice de pessoas inadimplentes.
essa é uma leitura que a gente tem que fazer em qualquer município. Qual o percentual da população está com problema de acesso a crédito? Porque se existem pessoas com problema de acesso a crédito ou a oportunidade de consumo, você essas pessoas ficam impedidas de consumir localmente. Então, é mais um agente de fragilização da economia local. Em 10 anos, a sociedade transferiu cerca de 2 trilhões de reais a mais em impostos para governos, e sem uma contrapartida adequada. Aliás, até com contrassenso. Nós nos permitimos a privatização da educação, da previdência, provavelmente vamos seguir o mesmo roteiro em relação à saúde, já seguimos já há um bom tempo, a segurança, de certa maneira, por causa das fortalezas que a gente tem construído, e até quando a gente vai permitir essa distorção, que a gente tenha impostos compatíveis com a Islândia, a Noruega, e serviços compatíveis com Moçambique, Angola e outros países paupérrimos, né? Isso tem que ser revertido. Inclusive nós que estamos dentro das prefeituras, no sentido de formular política. Então, nós temos sim, aí também é uma outra oportunidade, de aproveitar e utilizar melhor os recursos públicos e brigar com os governos estadual e federal para que o bolo seja melhor dividido. Nós precisamos formar opinião sobre a reversão desse quadro. Já foi falado sobre compras virtuais, né? A expansão é muito grande por ano, já está na casa dos 25% ao ano, na verdade, a expansão. Brasileiro consome 1/3 da renda com pagamento de encargos e tarifas, principalmente quem tem baixa renda. Quanto menor a renda, maior o comprometimento com o pagamento de multas, taxas e etc. E, por fim, a saúde corrói 42% da renda da terceira idade por decorrência do pagamento do plano de saúde, do medicamento e do tratamento de saúde. Isso acaba por ficar muito salgado. Então, o que a gente tem? Ali a gente tem uma configuração em que a gente vai ver vários dos atores desse pequeno quebra-cabeças a retirar o fôlego da economia local. E aí, muitos deles a gente já comentou, mas um dos mais evidentes é baixa competitividade empresarial. Se no meu município, em Toledo, se eu não tenho um comércio vibrante, eventualmente, eu vou migrar para Cascavel, eu vou comprar em Londrina, vou comprar em Curitiba e, eventualmente, até em outros países. Então, tem que ter competitividade, tem que ter horário diferenciado, atendimento diferenciado. Em Minas, há um município que faz a compra consignada. Você leva para casa. Aliás, eles mandam entregar em sua casa. Se você gostar, pode ser um sapato, um acessório. Se você gostar, você paga por ele. Se não gostar, devolve. Então, é sob esse ponto de vista que a gente tem que pensar. Não significa que a gente vai ter que reproduzir as mesmas fórmulas de outros municípios. Mas a gente tem que operar, sim, intensivamente, novas fórmulas inovadoras de promoção de negócios. Somente assim, os negócios tradicionais vão conseguir digladiar com os virtuais. E aí a gente vai ver mais à frente, né? Eu comentei sobre fragilidade social, mas a gente vai ver que tem uma outra coisa bastante importante, não é só segurança e saúde ou educação, não. De fato, se eu estou no meu município e não tenho educação, ou eu vou frequentar uma escola virtual, ou eu vou para o município vizinho. E às vezes até eu me mudo para um centro maior para estudar lá. Então, isso denuncia que tem um movimento migratório das pessoas para buscar saúde e educação. E hoje tem um outro elemento de fragilidade social ou de fragilidade competitiva, que é o trânsito. O que era o privilégio apenas de grandes cidades, se transformou numa coisa que está presente hoje em qualquer município brasileiro, que é o caos no trânsito. Eu venho de um município com 70 mil habitantes hoje, que das 16h30 para diante, as ruas entopem. Então, é melhor você não sair de carro. Né? Quase que é um retorno também ao túnel do tempo, né? Melhor andar a pé a andar de veículo. Só que ainda assim as pessoas optam pelos veículos. E isso tem acontecido de maneira bastante acentuada em todos os municípios. Tem uma outra curiosidade, eu morei em Ouro Preto, a rua principal da cidade, o centro nervoso comercial, é pequenininha, chama Rua São José, e abriga, em tese, 120 vagas de estacionamento. Vocês podem imaginar, mais ou menos,